Uma palavra que já foi ministrada aqui no jejum de 40 horas, mas eu quero, nesta noite, ruminar mais um pouco essa palavra junto com os irmãos. Aleluia. E eu peço que os irmãos prestem atenção, por gentileza. Aleluia. São poucos momentos que nós estamos aqui e não podemos desperdiçar. Amém, meus irmãos? Aleluia. E a palavra, o tema dela é a glória dos filhos de Deus. A glória dos filhos de Deus. Aleluia. Os irmãos acreditam que Deus tem bons pensamentos a seu respeito? Acredita de verdade? De verdadeinha mesmo assim? A Escritura diz, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Outra tradução diz que carecem da glória de Deus. Já falamos aqui que um dia o ser humano tinha uma glória. Ele tinha glória. Por isso que eles podiam, no jardim do Éden, estarem lá, o Adão e a Eva, juntos, nus, mas não percebiam que estavam nus, porque estavam revestidos de uma glória. A glória de Deus estava neles. Mas aconteceu um dia aquilo que alguns chamam de catástrofe, a catástrofe universal. Eles pecaram e perderam a glória. E aí começaram a perceber-se nus e com defeitos. Vocês repararam que quando alguém está sem a glória, os defeitos aparecem? Quando a igreja está assim, a glória de Deus não está fluindo, nós começamos a ver tantos defeitos, começamos a ver tantos problemas. Mas quando a glória de Deus está fluindo, a glória de Deus está nas reuniões, a glória de Deus está na vida dos irmãos, a glória de Deus está na célula, ninguém vê defeito, tudo é glorioso, tudo é maravilhoso. Quando os nossos olhos estão revestidos da glória de Deus, geralmente quando nós nos convertemos, é tanta glória nos nossos olhos que todo mundo é santo, todo mundo é puro, todo mundo é glorioso, é isto? É tanta glória diante dos nossos olhos, mas aí com o passar do tempo nós nos acostumamos com essas coisas, aquela glória se perde por N motivos, e aí nós começamos a falar, puxa vida, não pensei que os crentes fossem assim, não pensei que os crentes fossem desta forma. Sabe por que nós começamos a ver defeitos? Porque a glória saiu dos nossos olhos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ungir os nossos olhos com o colírio do céu. Pedir ao Senhor colírio do céu dos nossos olhos para enxergar como Ele enxerga, através da sua glória. Enxergar as coisas como Deus vê, com a sua glória. É isso que precisa acontecer. Então, perdeu-se a glória, mas hoje, esta glória foi nos restituída, esta glória foi restaurada em nossas vidas, por Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Hoje estamos restaurados, diga, hoje a glória de Deus é restaurada na minha vida, por causa da obra de Cristo. Mas infelizmente, irmãos, muitos crentes, muitos de nós, até eu também, não tinha o entendimento, a revelação do significado desta glória. O que significava glória? Quando nós usamos a palavra glória, ou temos o entendimento que nós temos da palavra glória, é simplesmente uma expressão bonita, que não tem significado prático. Mas eu quero, desta noite, compartilhar com os irmãos que a palavra glória é muito importante nas nossas vidas. Porque quando nós temos um entendimento da realidade da palavra glória, a nossa atitude muda no nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu perguntei aqui no início, quem acredita que Deus tem bons pensamentos a seu respeito? Amém? Então nós precisamos entender que tipo de glória nós possuímos. Que glória é essa? Quando nós entendemos
que tipo de glória é essa, a nossa vida ela é afetada poderosamente. E vocês verão isso. Mas qual é o significado de glória? O que seria glória? Bom, vamos ver aqui, né? Eu gosto muito de falar de grego, né? Não falar grego, né? Mas falar do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no idioma grego daquela época, né? Existiam dois tipos de grego, né? Existia o grego clássico, que era usado nas rodas dos filósofos, né? As pessoas de alta classe, e tinha o chamado grego koiné, que era aquele grego popular, que todo mundo conversava no mercado, na padaria, nas rodas de amigos. Era o chamado grego koiné. E foi esse grego koiné que o Novo Testamento foi escrito numa linguagem acessível, não era o grego clássico dos grandes filósofos. No Velho Testamento, deixa eu falar primeiro o significado de glória no Novo Testamento, ok? Então, no Novo Testamento, a palavra glória no grego é doxa. Doxa, na pronúncia do português, né, vamos falar transliteração. Transliterar significa pegar as letras do grego e mudar para o português, ok? Então, é um zeta, um ômicron, um xi e um alfa. Para o português ficou um D, um X, um D, um O, um X e um A. Doxa. Ok? No hebraico que foi escrito o Velho Testamento, é kabod. Kabod. Ou como o judeu pronuncia, kavod. Kavod. Pastor, que importa isso aí para mim? Vocês vão ver. Que importa saber doxa, kavod, não sei o quê? Vocês vão entender, é informação, é para vocês ficarem conhecendo coisas maravilhosas da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Então, os estudiosos da língua grega, que a palavra doxa é no grego, né? Os estudiosos da língua grega definem assim a palavra doxa, que é glória, ok? Então, abrindo um parênteses aqui, quando os irmãos vão ver um dicionário, o significado de uma palavra do dicionário, geralmente tem 3 definições. A definição primária, a definição secundária e a definição terciária. Ok? Então eu vou falar aqui 3 definições. A primeira definição, que é a definição aqui do Novo Testamento, glória é opinião positiva a respeito de alguém. Opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Essa é a primeira definição. A segunda definição é esplendor, brilho, magnificência. Esplendor, glória e magnificência. A terceira definição, excelência, preeminência, dignidade e majestade. Então veja, quando nós lemos a palavra glória, sem perceber, intuitivamente, nós já associamos as definições 2 e 3. Nunca pensamos que glória é opinião positiva a respeito de alguém. Quando nós vemos algo esplendoroso, esplendoroso, brilhante, o que nós dizemos? É glorioso. É isso? É glorioso. Se alguém está cheio de dignidade, majestade, também nós logo dizemos, é glorioso. Mas a definição mais importante, que é a primeira, nós pouco conhecemos. Nós pouco temos discernimento dela. Mas nesta noite, eu quero dizer aos irmãos que a partir do conhecimento do significado de glória, vocês vão ver que a sua vida vai mudar, amém? Diga, minha vida vai mudar a partir da revelação do significado da palavra glória na Bíblia. Fui um pouco professoral aqui no início, mas tem que ser assim mesmo, amém, irmãos? Glória a Deus. Um pouco professoral.
Então veja. Então hoje a glória foi restaurada, amém? Diga, a glória foi restaurada por Cristo Jesus em nossas vidas. Então agora nós temos a glória de Deus, amém? Porque a glória de Deus é o próprio Cristo, por que não dizer? Ok? Essa glória foi restaurada, então agora nós temos a glória. E ter a glória de Deus significa ter a opinião dele, a opinião positiva dele ao meu respeito. Ter a glória de Deus é ter a opinião positiva de Deus a meu respeito. Vocês estão prestando atenção? Que Deus tem uma opinião positiva ao seu respeito, não positiva no sentido de pensamento positivo, mas aquilo que a Bíblia diz que nós somos é a opinião positiva de Deus a nosso respeito. Amém? E essa opinião positiva que Deus tem ao nosso respeito resulta em louvor, honra e glória. Amém? Então, quando o Senhor nos concede da sua glória, significa que Ele está afirmando a sua opinião positiva ao meu respeito. Vamos repetir de novo. Deus tem uma opinião positiva ao meu respeito. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, versículo 22, Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. O que significa isso? Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho transmitido a boa opinião que tu tens sobre mim. Deus não tinha uma boa opinião sobre Jesus? Vocês lembram quando Jesus saiu do batismo, o que o Pai disse sobre Jesus? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem está todo o meu prazer. Então Jesus, quando estava entre os homens, Ele estava nada mais nada menos, como Ele acabou de orar aqui, dizendo, olha, eu lhes dei a tua glória, aqueles 12 pelo menos, eu lhes dei a tua glória, isto é, eu transmiti para eles a boa opinião que tu tens a meu respeito. Jesus dizendo isso, eu transmiti para eles a boa opinião, para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, ok? Então hoje, nós temos recebido a boa opinião que o Pai tinha sobre Jesus. Nós estamos recebendo disso, estamos vivendo essa realidade. Se você não está recebendo isso, você precisa crer. Diga, eu preciso crer. Na boa opinião que Deus tem sobre Jesus. Então, glória é sempre ter uma boa opinião, uma opinião positiva a respeito de alguém. Vamos parar aqui um pouquinho. Não é muito mais fácil, ou melhor, nós achamos mais fácil falar mal de alguém do que ter uma boa opinião sobre ela. Não é assim que acontece? Nós preferimos isso, falar mal, fofocar, como eu posso dizer mais, fermentar. Mas quando nós temos uma boa opinião sobre alguém, significa que nós estamos atribuindo glória àquela pessoa. Vocês veem que o significado de glória não é bem aquilo que nós imaginamos. Não é bem aquilo que nós imaginamos que seria. Mas veja, vamos ver Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é, então, a esperança da glória de Deus? Esperança da glória de Deus é afirmar, é que nós podemos afirmar que
é uma forte, como eu posso dizer, uma forte convicção. Convicção não, vou chamar de expectativa. É afirmar que é uma forte expectativa da boa opinião de Deus sobre nós. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Quando você levantou hoje pela manhã, não sei como você levantou, mas talvez, suponho, que talvez você levantou hoje e falou: oh, meu Deus, o que será que vai acontecer na minha vida hoje? Como será o meu dia hoje? Sabe por que nós pensamos dessa forma? É porque muitas vezes nós não temos uma forte expectativa de que Deus tem coisas boas para nós todos os dias. Todos os dias, eu e você só levantamos pensando no pior. A maioria das pessoas são assim. Aquele que, eu tenho que ir com o pé direito primeiro. O pé direito. Eu estava vendo outro dia os jogadores entrando em campo. Tem a linha lá, né, que entra em campo. E tinha um que ia pôr o pé esquerdo assim, ele mudou para o pé direito. Quase caiu lá na hora. Mudou para o pé direito. Meu pai tinha um costume, ele trabalhava, ele era braçal, né? Naquele tempo chamava serviço braçal, enfim. E ele chegava em casa à noite, abria a pasta dele, tirava o par de chinelos dele e jogava os pares de chinelo assim como se fosse um búzio. Jogava o par de chinelo. Se os dois caíssem virado para cima, ia ser maravilha. Se os dois ou um dos dois caísse virado para baixo, solado para cima, ele fazia assim: vai dar tudo errado. Porque a expectativa estava no negócio do chinelo. Mas nós não vivemos nisso, irmão. Nós vivemos na expectativa, na boa expectativa que Deus tem a nosso respeito. Então, todos os dias que você se levantar, saiba que Deus tem bons pensamentos para você. Amém? Aleluia. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Aleluia. Então, quando nós entendemos que temos esta boa expectativa de Deus, Deus tem bons pensamentos por nós, nós podemos viver em paz. Você pode viver em paz e assim: eu posso andar pela rua despreocupado e tal, que nada vai me acontecer, que Deus vai me livrar. Você, pastor, mas e se acontecer? Se acontecer, Deus vai fazer com que isso que aconteceu contribua para o seu bem, amém? É assim que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Deus tem sempre uma boa opinião sobre você. Diga: Deus tem sempre uma boa opinião sobre mim. Mas infelizmente nós equiparamos Deus aos seres humanos. Geralmente, quando nós falhamos com as outras pessoas, o que nós pensamos? O que geralmente nós pensamos? Falhei com essa pessoa, a partir de agora ela não terá uma boa opinião ao meu respeito. Eu caí no conceito dela. Não é isso? Isso é geralmente o que acontece entre nós humanos. Você já viu aquela pessoa que diz assim: pisou na bola comigo é uma vez só. Errou comigo é uma vez só. Risco do meu caderno. Aquela pessoa que é muito justa, assim, sabe, muita, né? Justiça própria, não morreu ainda, né? Se acha assim o último biscoito do pacote. Não é? Então, enquanto andávamos com esta pessoa, ela tinha boa opinião sobre nós. Ela tinha boa opinião. Porque geralmente nós fazíamos as coisas do jeito que ela queria. Você até se anulava para fazer as coisas do jeito que aquela pessoa queria. Então ela tinha uma boa opinião. Não, fulano é legal, fulano é isso e aquilo. Mas o dia que você resolve ser você, o dia que você resolve ser você, o seu conceito, a opinião dela sobre você acabou. O dia que você fez uma coisa errada, porque aquela pessoa achava que você ia fazer sempre certo, acabou a boa opinião. Não é?
Isso acontece conosco. Muitos relacionamentos são quebrados. Enquanto você está satisfazendo o outro e fazendo do jeito que ele gosta, você está sempre numa boa opinião. Você nunca pode errar. Porque você já ouviu até aquela pessoa dizer várias vezes: ó, não pisa na bola comigo não, porque é uma vez só. Não pisa comigo, não pisa não, porque é uma vez só. A pessoa tem um alto conceito sobre si mesmo de justiça, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que com Deus é totalmente diferente. Graças a Deus por isso, amém? A opinião que Ele tem sobre mim e sobre você não muda. Não muda. Deus não muda, amém? Mesmo depois que eu e você erramos, a opinião dele não muda. Diga, a opinião de Deus a meu respeito, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, não muda. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque você está numa posição em Cristo. E esta sua posição em Cristo, essa nossa posição em Cristo não muda. A posição não muda. Mesmo que você erre, não muda. Pastor, isso está falando coisa perigosa. Quer dizer que porque a minha posição não muda, a opinião, né? Quer dizer que agora eu posso fazer qualquer coisa? Vamos caminhar aqui na palavra que nós vamos explicar, ok? Fiquem calmos. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, que nós temos a glória da sua graça. Diga, eu tenho a glória da graça de Deus. E sabe por que nós temos esta glória? Por causa da graça, baseado na sua graça, na graça de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é maravilhoso, é por causa da graça de Deus. Por causa da graça dele é que ele tem uma boa opinião sobre nós. Não que nós tenhamos feito alguma coisa, amém? A palavra, vamos ler Efésios 1:6, que diz assim, Efésios 1:6 assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Diga assim comigo, eu sou favorecido. Diga, eu sou muito favorecido. Por isso que você pode desfrutar da glória, do bom pensamento de Deus a seu respeito. Aleluia, glória a Deus. Mas, quando você olha para você mesmo, você está numa posição, ok? A sua posição não muda, mas o seu estado muda. Cada dia você está num estado diferente, mas a sua posição não muda. Diga, a minha posição não muda. Então veja, então existe essa diferença entre estado e posição. Diga, estado e posição. Então, o nosso estado muda todos os dias, como eu já falei, mas a nossa posição permanece para sempre a mesma. Então, a boa opinião de Deus sobre você não muda nunca, porque você está numa posição em Cristo. Você está numa posição em Cristo, por isso, esta opinião de Deus não muda. Uma posição que já foi estabelecida desde a eternidade. Uma posição que já está estabelecida e vai continuar assim. Muitas vezes nós avaliamos a nossa posição pelo nosso estado. Às vezes você amanhece num estado lastimável, emocionalmente falando. Você até acha, não, hoje Deus não está nem comigo, Deus não está nem aí, nem está nem olhando para mim. Hoje eu estou que, sabe, aí você pergunta, aí vem aquelas orações, como eu já falei aqui, Senhor, você está comigo? Senhor, você está comigo? Prova, Senhor, que tu estás comigo. Deus não precisa provar nada, você precisa crer que você está em Cristo, é sua posição e pronto. Amém? Diga, eu não preciso de que Deus prove que está comigo. Diga, porque eu creio que Ele está comigo. Então essa é uma posição estabelecida e pronto. Aleluia. Diga, eu já fui justificado. Diga, eu sou santo, inculpável. Então, diga assim, esta é a opinião que Deus tem sobre mim.
Então, meus irmãos, esta opinião vai resultar em louvor e glória. Aqui você vai dizer: puxa vida, eu tenho essa posição em Cristo, sou justo, sou santo, santificado em Cristo, então eu retribuo dando glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Amém? Aleluia. Então, como eu já falei, sua posição não muda, mas o seu estado sim. Você já viu aquele dia também que tem dia que nós levantamos entusiasmados, ok? Você levanta com aquele entusiasmo assim maravilhoso, mas tem dia que você levanta que todo mundo fala assim: o que aconteceu com você? Você dormiu com quem hoje? Dormiu com quem essa noite que você não dá nem bom dia? Você fala assim: ó, nem olha para mim, hein? Nem olha para mim. Tem momentos que você fica irritado, esse é o seu estado. Tem momentos que você fica irritado. Há outros momentos que eu e você ficamos de bom humor, cheios de alegria. Peraí, já mudou, agora mudou. É o nosso estado. Porque emoções são flutuantes. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas o nosso estado diante de Deus não muda. Amém? Aleluia. Então nós não podemos avaliar o nosso estado de acordo com a nossa posição. Ou não podemos avaliar a nossa posição de acordo com o nosso estado. O nosso estado nossa posição é permanente. Diga: minha posição é permanente. Mas o meu estado é transitório. Então não julgue que Deus não está com você porque você está sentindo raiva, você está com vontade de me matar agora. Não julgue a sua posição por esse sentimento. Porque esse sentimento Deus vai tratar com ele na sua vida, amém? Deus vai tratar com ele na sua vida, aleluia. Tem dia que você te levanta com vontade de matar 10. Ah, se eu pudesse pegar fulano. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse. É o seu estado. Aí você fala: não, se eu fizer isso, Deus não vai. Não. É o seu estado, mas você tem que viver de acordo com a sua posição, não de acordo com o seu estado. Os estados mudam, nosso estado emocional muda. Mas esse seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus. Não pode. Porque senão, é tão complicado isso, irmãos, e maravilhoso ao mesmo tempo, porque se nós achamos que o nosso estado influencia na nossa posição, significa que de manhã você pode estar indo para o inferno, meio-dia você está indo para o céu, de tardezinha na hora da merenda você está indo para o céu de novo, na boca da noite você está com o pé no purgatório, se é que isso existe, né? Não existe. E à noite, antes de dormir, você conseguiu fazer aquela oração poderosa, você está no céu de novo. Que coisa complicada. Isso crente que vive só pelo seu estado, não vive pela fé na posição dele em Cristo. Amém? Então, durante o dia são várias situações na vida dele. São várias situações por causa do seu estado, vários sentimentos, várias percepções da alma, não no espírito, mas da alma. Percepções da alma que ele pode falar: hoje eu não estou sentindo a presença de Deus. Não estou sentindo, Senhor, o Senhor está tão longe. Não, Deus não está longe. Ele disse que ia morar dentro de você, como é que ele está longe? Podia estar mais perto do que ele está? Não, está aí. Mas tem dia que nós, enganados pela nossa carne, pela falta de revelação, enganados pelo diabo, que nos manipula, ele nos leva a pensar nas coisas dessa forma. E sabe o que acontece? Você deixa de desfrutar da realidade das bênçãos da sua posição. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito o Deus e Pai, põe aqui, meu filho. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões
Celestiais em Cristo. Isso é posição. Diga, isso é posição. Então você já está abençoado porque você está nessa posição em Cristo. Você já está nessa posição. Mas vai chegar qualquer dia da sua vida, ou se foi hoje, ou se será amanhã, ou se já foi a semana passada, não sei, que você vai dizer assim, eu não mereço nada disso. Porque o meu estado não colabora para que eu mereça. E algumas pessoas da vida da igreja, por falta de revelação, por não ter sido ensinadas ainda, eles dizem assim, se eu merecer, Deus vai me dar. Não, tu não merece nada. Você recebe, eu e você recebemos por causa da nossa posição em Cristo. Não por causa do seu estado. Talvez aquele dia que você fez mais besteira, você falou mais asneira, você até duvidou do caráter de Deus. E de repente naquele dia você recebe uma bênção tão grande que você fala, peraí, como é que é isso? Como é que é isso? Mas você não recebeu por causa do seu estado, porque você é bonzinho. Você recebeu porque você está em Cristo. É porque você está nas regiões celestiais. Vamos ler Efésios também 2 e 6, capítulo 2, verso 6. Aleluia. Aleluia. Tem dia que parece que você não vive uma vida muito ressurreta. Tem dia que parece que eu não vivo uma vida muito ressurreta em Cristo. Parece que eu estou estou na alma. Estou na carne. E por estar na carne, eu estou vivendo morte. Mas Deus nos chamou para viver vida. Amém? Mas não significa que naquele dia você saiu da sua posição. Não significa que naquele dia Deus riscou o seu nome do livro da vida. Ele riscou de manhã porque você deu uns bufetes em alguém, porque você deu umas pancadas em alguém dentro do metrô, você falou bastante coisa. Não significa isso. Então ali Deus foi lá, não. Aquela minha serva lá, aquele meu servo, fez besteira dentro do metrô, está arriscadinho o nome. Mas você chegou no serviço, começou a pensar naquele negócio e tudo mais, e falei, eu fiz besteira lá, meu nome está arriscado. Aí você foi lá no banheiro e falou assim, Jesus, Cristinho, amadinho, vem cá, Jesus, me perdoa. Aí Jesus foi lá, anjo, vai lá, escreve de novo o nome dela, ou dele. Escreve o nome. Só que você começou a trabalhar durante o dia e o chefe foi lá e te encheu a paciência. E você perdeu as estribeiras e falou um monte para ele. E perdeu até o emprego, inclusive, né? Perdeu até o emprego, inclusive. Aí você pensa, agora lascou. Falo sempre como dizia Moquetão lá em casa, agora lascou. Agora estou indo direto para o inferno. Riscou de vez agora. Isso é o que o diabo quer que você creia. Isso é que Satanás quer que você creia. A tua posição em Cristo não muda. Então veja, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E esse ressuscitou aqui, gente, é de uma vez para sempre. Você está ressuscitado em Cristo e pronto. Amém. Ok? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, ressuscitado e assentado. Diga, ressuscitado e assentado. Então essa é a nossa posição em Cristo agora. Não importa o seu estado. O que você precisa crer que é assim e viver de acordo com isto. É assim que tem que ser. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aleluia. Vamos continuar aqui. Então, meus irmãos, Deus, aos olhos de Deus, o seu estado não pode alterar a sua posição. Digo, o meu estado, aos olhos de Deus, não pode alterar a minha posição. Sabe por quê? Porque essa posição não foi conquistada por suas obras. Essa posição não foi conquistada por coisas boas que você fez. Foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Essa posição, ela é tua por causa de Cristo. Diga, essa posição é minha por causa de Cristo. Vamos ver mais um texto aqui, Colossenses capítulo 1. Vamos ver mais um texto aqui, Colossenses capítulo 1. Aleluia.
Põe ali para mim. Para falar de posição. Aleluia. Põe na King James aí. KJA. KJA, por favor. KJA é essa hã? Olha lá. Colossenses 3:1, eu não esqueci de falar, né? Desculpe. Capítulo 3, verso 1, desculpe. Capítulo 3, verso 1. Os irmãos verem que a nossa posição. Aleluia. Portanto, visto que fostes, olha lá, fostes, digo, fui, sou, e ninguém muda isso, diga. Olha, visto que fui ressuscitado com Cristo. Aí depois, vamos parar aqui, porque depois, mais para frente, nós vamos voltar a esse texto aqui. Visto que fui ressuscitado com Cristo. Então você já foi, você já está numa posição, ninguém te tira isto, ninguém move isso da sua vida. Você está aí, ponto. Você foi ressuscitado. Você não vai precisar morrer de novo, porque em Cristo você já morreu. Em Cristo você passou da morte para a vida. Amém? Diga, eu passei da morte para a vida. Então, depois eu vou precisar desse texto aí, tá? Então permaneça na posição. Fala para o seu irmão, permaneça na posição. Veja bem, no Velho Testamento tem um ensino sobre isso, um princípio sobre essa questão de posição. Quando o povo de Israel estava para atravessar as terras de Moabe, o rei dos Moabitas, chamado Balaque, ele estava com medo do povo de Israel. E o que ele fez? Ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Contratou Balaão, deu lá, ofereceu uma soma de dinheiro, lá de joias, de ouro e de prata, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, porque ele acreditava que aquele povo era forte demais, já imaginou? 3 milhões de pessoas, seria pouco, os soldados que ele tinha, Balaque tinha, seriam poucos para enfrentar aquela nação, então vamos amaldiçoar, ele cria muito nesse negócio de maldição. Então, irmãos, em nome de Jesus, não existe mais maldição contra a sua vida, amém? Diga assim, não existe mais maldição contra a minha vida. Diga, porque eu já estou abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então, irmãos, quem já está abençoado, maldição não pega. Não pega. Crente macumbado, sai fora. Não, crente com ziquezira, com não sei o quê. Ziquezira, coisa antiga, não. Mas então, Balaão, arregimentado, pago, subornado, sei lá, para amaldiçoar o povo. Mas o que foi que Balaão disse? Que Deus já abençoou. E a bênção de Deus sobre Israel não podia ser revogada. Números capítulo 23, versos 20 e 21 diz assim: Eis que para abençoar recebi ordem. No caso de Deus, Balaão falando para Balaque. Ele abençoou, não posso revogar. Então aquilo que Deus deu para você está dado. Você só não desfruta se não crer. Só não desfruta se não crer. Tudo Deus já nos deu em Cristo. Você só não, pastor, mas eu não recebo, eu não tenho. É uma questão de fé. Tudo nós recebemos por duas vias: pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. O favor de Deus, então nós cremos e desfrutamos. Diga, eu creio e desfruto. E Balaão continua dizendo: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Então veja, a bênção estava dada e não podia ser revogada.
Na minha vida a bênção do Senhor foi dada e não pode ser revogada. Esse é o princípio. Em Cristo nada mais pode ser revogado. Você está em Cristo e ponto. Diga, eu estou em Cristo e ponto. Aleluia. E diz aqui, no verso 21, que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Não viu iniquidade. Esse é o princípio da nova aliança. Porque hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê iniquidade, Ele vê Cristo. Amém? Ele vê Cristo. É verdade que nós não podemos hoje imaginar que não haja pecado em nós. Há pecado em nós. Mas quando Deus olha para nós, Ele não está mais preocupado com o pecado. Ele está preocupado se você está em Cristo. Se você está em Cristo, está resolvido. Amém? Está resolvido. O Senhor não viu iniquidade em Israel. Sabe por que Ele não viu iniquidade em Israel? Porque todos os dias, se vocês repararem a disposição do acampamento no deserto, o tabernáculo no meio e as tribos dispostas, você vê que forma uma cruz. Forma uma cruz à disposição das tribos. Isso aponta para quê? Jesus. O tabernáculo fala de Jesus. A cruz está dizendo que Jesus morreu na cruz. Então, todos os dias, os sacerdotes faziam o sacrifício. Então, todos os dias tinha perdão no meio do povo. Alguém levava, se cometesse um erro, se cometesse um pecado, ele podia levar lá um animal, um cordeiro, dependendo da gravidade. Ele levava um animal dependendo da gravidade, e o animal era imolado no lugar dele, ele colocava as mãos, o pecado era transferido para aquele animal, e ele mesmo pegava o cutelo, né, a faca, e rasgava a jugular do animal, né, ali no altar de bronze, e aquele sangue derramado era aspergido sobre o ofertante, era levado diante de Deus, derramado na lateral do altar, e aquela pessoa saía dali justificada. E hoje nós somos justificados, amém, irmãos? Amém. Somos justificados, porque a nossa posição hoje é em Cristo. Estamos crucificados juntamente com Ele. Aleluia, diga, eu já estou crucificado juntamente com Cristo. Amém. Aleluia. Então veja, o seu estado hoje, ou qualquer dia, eventualmente pode ser ruim. Você pode estar num estado que você está dizendo, meu Deus, eu não quero estar assim, eu não quero ser assim. Mas a sua posição é eternamente divina. Você está numa posição que ninguém te tira de lá. Amém? Se a realidade daquilo que foi dado não podia ser revogado, na velha aliança era verdade, na nova aliança, mais ainda. Mais ainda. Porque além de nós termos a glória de Deus ter sido restaurada em nós, o próprio Deus veio morar dentro de nós. Nós agora somos o templo. Nós agora somos o tabernáculo. Então agora Deus não pode sair mais de dentro de você. Diga, Deus não pode sair de dentro de mim. Aleluia. Se você foi justificado, não pode mais ser revogado. Deus não vai te justificar hoje e te desjustificar depois. Não, você está desjustificado agora. Justifiquei você agora, mas é o seguinte, você pisou muito na bola, então você está desjustificado. Que Deus que muda de humor, não é não? Por isso que as divindades pagãs do Egito, da Babilônia, as divindades dos incas, dos maias, dos astecas, tudo eram divindades que precisavam ser aplacadas. Ofereceram inclusive sacrifícios humanos. Lembram que nós falamos aqui outro dia que as virgens, né, para que
o sacrifício humano, para que a divindade fosse aplacada, porque eles entendiam que estava acontecendo catástrofes e coisas tais, porque a divindade deles estava com raiva, estava nervosa, estava irritada, esperando que se fizesse algum sacrifício para aplacar a ira. Então o que eles faziam? Ofereciam uma criança, começavam oferecendo coisas, né? Se continuasse a catástrofe, oferecia-se uma criança, depois oferecia-se um adolescente, depois oferecia-se uma virgem de N anos, e daí assim por diante. Até que um dia se descobria quem era a caça. Você lembra da caça às bruxas da Idade Média? Lembra? Já leram sobre isso? Então, tinha muito disso, porque era uma religiosidade muito firmada no misticismo. Mas hoje nós não somos mais místicos, amém? Somos místicos de uma certa forma, mas não essa coisa de que a nossa divindade precisa ser aplacada. Deus já foi satisfeito com o sacrifício de Cristo, amém, meus irmãos? De uma vez por todas, e você não precisa mais fazer sacrifício nenhum. O que você precisa é crer naquilo que Cristo já fez. Diga, eu preciso crer no que Cristo já fez. Aleluia. Pastor, então quer dizer que pelo fato de eu estar numa posição em Cristo, eu posso andar sempre num estado ruim? Eu posso sempre viver uma vida largada, de qualquer jeito, no pecado? Eu quero dizer que Deus pode te disciplinar, mas a sua posição você nunca vai perder. Nós vamos falar sobre disciplina daqui a pouco. Já falamos no domingo passado, falaremos hoje novamente. Então não ignore o seu estado. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Nós devemos ignorar o nosso estado? Temos uma posição, ok? Mas devemos ignorar o nosso estado, a maneira como nós estamos vivendo? Veja bem. Eu estou próximo de Deus, ou Ele está próximo de mim, mora dentro de mim. Sou justo diante dEle por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Sou altamente favorecido no amado. Por isso agora, eu posso pedir a Deus aquilo que eu tiver necessidade, que Ele vai me ouvir. Diga, Deus me ouve, porque eu estou em Cristo. Diga, mesmo nesses momentos ruins, Deus me ouve. Dá vontade de ser crente, irmãos. Eu quando estudava isso aqui, me deu vontade de ser crente. Não deu não? Não dá não. Dá vontade de se converter de novo. Amém. Aleluia. Então essa posição, ela não depende de nós. Depende daquilo que nós somos em Cristo. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, não fique se autoavaliando se você merece ou não merece. Não vai ficar, não, hoje eu fiz coisa boa. Então já atravessei até uma velhinha na rua hoje, entendeu? Atravessei até uma velhinha na rua, dei uma esmola, o cara bateu no vidro do carro lá. Ou chegou, tio, dá aqui um... Então hoje eu mereço alguma coisa que eu fiz uma boa obra. Não é por obra de justiça, é por causa da graça. Diga, é por causa da graça. Então, nós não devemos nos avaliar, sim, mas nós devemos nos avaliar a partir da palavra. Porque quando nós nos avaliamos a partir da palavra, então mudanças acontecem. Agora, quando nós ficamos olhando para nós mesmos, tentando buscar em nós recursos e condições para nos justificar diante de Deus, aí nós entramos pelo caminho da condenação. Porque nós nunca acharemos dentro de nós condição de satisfazer o Senhor. Tudo é por causa da graça. Amém? Muito bem, temos uma posição. Diga, tem uma posição. Mas também tem o quê? Um estado. Muitas vezes meu estado não condiz com a minha posição. Alguém olha para mim, você parece que nem crente é. Não é isso? Já ouviu alguém falar assim, às vezes até para você parece que nem crente é. Porque essa pessoa tem uma posição e está vivendo num estado ruim. Tem uma posição, mas está vivendo num estado ruim. E aquele que é filho de Deus, ele tem que viver de acordo com a sua posição. Mas veja, muitos não entendem isso. Eles esperam ter
autorização da graça para fazer o que quiserem. Não, pastor, eu estou debaixo da graça agora, que é isso? Você vem falar para mim que eu tenho que ser santo, que eu tenho que viver a vida santificada, que eu tenho que viver... Sim, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E à medida que nós nos aproximamos, nos aprofundamos da palavra, nós começamos a ver que aqueles a quem Deus ama, Ele quer bem juntinho deles, bem juntinho dele. Diga, Deus me ama. E Ele quer que eu desfrute dele na intimidade. Amém? Aleluia. Não é porque você tem um estado agora, um estado privilegiado, está em Cristo, não tem mais nenhuma condenação, não está justificado, é santo, enfim, não é por causa disso que você agora vai viver de qualquer jeito, não é por causa disso que Deus agora não vai te corrigir. Diga, Deus me corrige. E a disciplina de Deus não muda a sua posição diante dele. Não, eu vou tirar você da minha posição, para você se arrepender, para você ficar na mão do capeta, do Satanás, e ele arrebentar você, aí depois você volta aqui, Jesus, me perdoa. Não. Ele vai te disciplinar de diversas maneiras, e vai ser uma maneira que não te destrói, muito pelo contrário, te restaura. Diga, a disciplina de Deus na minha vida é para me restaurar. E eu estava dizendo aqui disse aqui a semana passada, que a demora dessa disciplina depende da resposta que eu dou. Se eu entendi a disciplina de Deus e dou uma resposta rápida, a disciplina é curta. Mas se eu fico batendo boca com Deus, porque tem crente que bate boca com Deus, não é não? Será que nunca teve ninguém aqui que bate boca com Deus? Eu fico, então, Deus, mas por que assim? Não, eu não aceito isso não, Deus, eu não sei o que, papapá. Infelizmente, não dá a resposta logo, e a disciplina vai aumentando o tempo. Aleluia. Se um filho nosso começa a andar errado, começa a fazer sempre as mesmas coisas erradas, e que aqueles erros que ele está cometendo vai resultar em alguma perda na vida dele, você vai corrigi-lo. Tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado. Eu quero alertar os irmãos o seguinte, que a palavra disciplina, no grego, a palavra, embora nos nossos dias hoje a palavra disciplina, ela está ligada muito a castigo físico, a palavra disciplina, ela está ligada ao ensino, correção. A pessoa estava indo num caminho assim errado, e depois Deus vai lá, pega, através da palavra, começa a mostrar coisas para ele, e se ele continua assim, aí Deus vai usar circunstâncias, aí Deus vai usar pessoas, e aí Deus vai permitir que ele caia, para que ele se arrependa. Nosso convívio humano, disciplina está ligado a castigo físico. E mesmo quando o pai castiga o filho fisicamente, é porque ele ama. Porque não quer ver que aquele filho sofra perda. Amém? Então, Deus nos corrige. E a correção de Deus é a exata medida do seu amor. Deus não te corrige além daquilo que Ele, menos do que aquilo que Ele te ama, ou mais daquilo que Ele te ama. É a exata medida do amor, é a correção de Deus. Quem sabe você está sofrendo correção de Deus para entrar naquilo que Deus quer? Amém? Diga, Deus não é um pai abusivo. Amém. Por último, dê glória a Deus. Se glória significa uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor e honra, então dar glória a Deus significa ter uma opinião positiva a respeito dele. Quando você diz assim, glória a Deus, você está dizendo, Senhor, eu tenho uma opinião positiva a teu respeito. É isso que você está dizendo. Eu tenho uma opinião positiva a teu respeito. Vocês lembram de Abraão? Quando Deus prometeu um filho, né? Romanos 4:20,
Diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Alguém poderia dizer, e aí Abraão, e o bebê, e a criança? Ele poderia dizer, imaginemos que ele dissesse assim, glória a Deus. Quer dizer, eu tenho uma opinião positiva de Deus, a respeito de Deus, que ele vai cumprir a promessa. Mas tem crente que perde a opinião positiva dele sobre Deus. Começa a duvidar do caráter de Deus. Foi isso que Satanás semeou no coração do Adão e da Eva. A dúvida quanto ao caráter de Deus. Abraão fez bobagens, né? Gerou Ismael, mentiu, né? Para se livrar de problemas. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E quando ele amadureceu mais na fé, embora não via ainda Isaac, mas Isaac estava no coração, no espírito dele. Então todos os dias quando alguém perguntava, cadê Isaac? Abraão, ele foi fortalecido, dizendo a boa opinião que ele tinha sobre Deus. Então se você tem uma promessa de Deus, dê glória a Deus. Porque Deus vai cumprir, amém? Tenha essa boa opinião. Aleluia. Então nesta noite, deixe que essa glória de Deus encha o seu coração. Deixa que essa glória de Deus encha o seu coração, encha a sua vida, e você possa então caminhar nessa expectativa de que Deus tem uma boa opinião a respeito da sua vida. Mas lembrando sempre, não é porque você tem uma posição em Cristo que você vai viver um estado de pecado. Não. Porque se você é filho, Deus vai te disciplinar para que você viva. Agora, aqui o Colossenses, aqui, filho. O Colossenses 3:1. Então veja. Portanto, visto que fostes. Outra tradução diz assim, se já fostes. Mas nós já fomos, amém? Então, se eu já tenho essa posição em Cristo, ok? Eu tenho que viver de acordo com ela. Então, se eu já fui ressuscitado juntamente com Cristo, eu tenho que fazer o quê? Buscar o conhecimento do alto. Porque agora a minha natureza é outra. Eu tenho uma outra natureza, eu tenho a natureza divina. Vamos continuar lendo? Buscar o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós lemos lá em Efésios 2:6 que Cristo está sentado à direita de Deus. E quem está lá junto com Ele? Nós estamos lá, verso 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas que são terrenas. Então, quem tem a posição em Cristo, o estado tem que ser esse. Tem que viver assim. Vamos lá, verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele glória. Porque eu já tenho uma posição e vivo de acordo com essa posição. Então quem diz que tem uma posição em Cristo e não vive de acordo com essa posição, na realidade ele não tem posição nenhuma. Ele não tem. Ele não entendeu, ou então não teve revelação da posição que ele tem em Cristo. Vamos continuar aqui. Sendo assim, quer dizer, porque você vai ver Cristo, porque você será semelhante a Ele, porque você foi ressuscitado com Cristo, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence o quê? À natureza terrena. O que é que pertence à natureza terrena? Vamos lá, 1, 2, 3. Mostra aqui o verso 6. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os filhos que vivem na desobediência. Então, se você tem uma posição em Cristo, você vive na glória de Deus, você desfruta, diz que tem, desfruta do bom pensamento de Deus a respeito a você. Então tem o caminho é por aqui. Vamos lá, verso 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivis com esses hábitos. Então no passado nós tínhamos esse tipo de hábitos. Vamos ver o verso 8.
Mas agora, livrai-vos de tudo isso. 1, 2, 3, de quê? Verso 9. Já vos despistes. É como alguém que está com uma roupa fedorenta, suja, uma capa. Falei para os irmãos que outro dia eu passei lá debaixo do viaduto do Minhocão, ali na Santa Cecília, na Alameda Glete. Eu fui tentar comprar a placa para esse ar-condicionado aqui, mas infelizmente não se acha. E o mau cheiro, fezes, urina, cobertores fedorentos, eles estão lá envolvidos naqueles cobertores. Era assim que nós éramos espiritualmente antigamente. Estávamos envolvidos com aqueles cobertores fedorentos. Mas o que está dizendo o texto aqui? Mas um dia nós nos despimos do velho homem, das capas fedorentas, das roupas sujas, das coisas que não agradam a Deus, ok? Vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Verso 10. E vos... Então, nos despimos de um velho e nos vestimos de um? Então, essa é a nossa posição, irmãos. Novo homem em Cristo. Então, temos o bom pensamento de Cristo, de Deus sobre nós. Temos uma posição, e essa posição não muda, mesmo independente do seu estado. Mas aqueles que querem viver sempre no estado errado, pecaminoso, Deus vai discipliná-los, porque a nossa posição é essa que nós já falamos aqui. Amém? Então vocês veem como não se precisa ficar colocando lei na igreja para que ninguém faça isso, faça aquilo. É só entender qual é a posição em Cristo. Só entender quem é em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Eu sou justificado? Eu sou santo? Espera aí, um santo não vive desse jeito. Um santo não vive dessa maneira. Quem já morreu juntamente com Cristo não vive assim. Quem morreu juntamente com Cristo não vive nesses hábitos do mundo. Quem morreu juntamente com Cristo já é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo. Então agora eu tenho que viver de acordo com a minha nova natureza. Não é assim? Aleluia. Quando você leva alguém para morar na sua casa, o que você faz? A primeira coisa que deve se fazer com essa pessoa, senta com ela e mostra as regras da casa. Porque aquela pessoa terá que viver agora de acordo com as regras da casa. A hora de jantar é tal hora e todos jantam juntos aqui. A hora de dormir, desliga tudo, televisão, internet, computador, e todos vamos dormir. Ah, mas eu não consigo dormir essa hora. Você vai ter que se acostumar, porque aqui o ritmo é esse. Porque aquela casa tem uma regra, porque cada família tem a sua regra. Se você foi para aquela casa, a regra é aquela. Não se abre exceção. Ah, mas eu não consigo. Igual o meu filho Rafael, no passado, ele dizia assim, eu falava, vamos desligar, a televisão tem que desligar 11 horas, estourando meia-noite, porque tu não vai ficar aí até 2 horas da manhã nessa televisão, não. Porque não tem algum barulho dentro de casa, eu não consigo dormir. Então pai, mas eu não consigo dormir. Problema seu, a hora é essa e tu vai acostumar a dormir. Conta carneirinho, conta o que você quiser. Mas a hora de desligar tudo é essa. A casa tem uma regra e eu tenho que adaptar aquela regra. Eu não posso chegar lá e dizer, não, vocês dormem 10 horas da noite, mas o meu horário, eu sou noturno, eu durmo 2 horas da manhã. Problema seu, negão, porque aqui é 10h30, 11 horas. A vida espiritual é a mesma coisa. Se eu estou em Cristo, eu estou adaptado àquela realidade da vida que eu sou. Eu estou nele. Eu tenho que obedecer aquilo ali. Mas eu vou obedecer por causa de uma regra, por causa de uma lei? Não. Porque eu tenho agora uma nova natureza. E aquela pessoa que foi para aquela casa, ela vai se adaptar à natureza daquela casa. Como aquela casa funciona. Aqui todos contribuem. Todo fim do mês traz aqui, vamos estar estipulado, cada um traz. Pronto, se adaptou à regra ali. Espiritualmente também a mesma coisa. Nós somos nova criatura. Nós estamos agora numa nova posição. Amém, irmãos? E essa posição nos impede de viver de qualquer jeito. Por isso que muita gente não está entendendo a graça. Acha porque está na graça pode fazer o que dá na cabeça.
acha que pode fazer o que quer. Não, irmão, estou na graça, deixa de religiosidade. Eu passei um vídeo aí para os irmãos aí, que os irmãos assistiram, muito importante. Pode fazer o que dá na cabeça, eu estou na graça, irmãos. Graça jamais foi licença para pecar, muito pelo contrário. Graça é poder para viver do jeito que Deus quer. Graça é favor de Deus para nós fazermos a vontade de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Fui claro com os irmãos? Se ficou alguma dúvida na célula, nós vamos ruminar isso aí. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vocês viram por que muitas vezes nós não desfrutamos das coisas melhores de Deus? É porque nós queremos primeiro ter um bom estado para ter uma boa posição. Não. A posição que nós estamos é que faz com que nosso estado mude. Temos que crer na posição que temos. E aí o estado vai mudar. Amém? Feche seus olhos. Vai. Não há outro como nosso Deus. Os céus dos céus não podem o conter. Espírito de Deus. Não há outro. Feche seus olhos. Nosso Deus. Fale com Deus agora. Fala do seu estado com Ele. Céus dos céus. Qual é o seu estado? Você quer mudar o seu estado, porque a sua posição já está definida. Tome posse da graça nesta noite para mudar o seu estado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos vê em Cristo, ó Pai. Nós nos apropriamos das bênçãos com as quais nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Ore, fale com Deus agora. Se o seu estado é ruim hoje, Deus vai mudar isto na sua vida, porque o seu estado é em Cristo Jesus. Aleluia, oh Espírito Santo do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia.